Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Rodrigo Azevedo, psiquiatra. Eu sou Ariane Vasconcelos, psicóloga, e juntos fazemos o Papo Psi. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o primeiro episódio psicótico. Para isso, nós trouxemos um amigo nosso do coração, que é o psiquiatra Antônio Freire, que ele é professor da Universidade Federal da Bahia, é também diretor do Hospital Psiquiátrico Juliano Moreira, e essa, gente, é uma condição que é muito comum chegar para a gente no consultório, chegar no hospital psiquiátrico, tá? A gente está falando de uma condição que começa geralmente na adolescência, início da vida adulta, tendo 40% ali em torno da adolescência, tá? Até os 18 anos. Uma pesquisa realizada em São Paulo estimou, né, uma incidência, assim, um início, na verdade, né, de 16 pessoas a cada 100 mil. Você pode pensar assim, é pouco, né? Será? Né? Será que esse número, de repente, pode estar subnotificado? Nós vamos estar conversando sobre isso, tá bom? Uhum. Bom, então, meu amigo Antônio, se apresente aí para o pessoal, fala também, não esquece de falar onde é que encontramos você, hein? Fala para a gente. Bom, saudar a todos, né? Saudar meu caríssimo amigo aí, Rodrigo Mauro, e sua consorte aí, Ariane, né? Que eu tive o prazer já de acompanhar em alguns momentos acadêmicos também, né, Ariane? No mestrado. O Rodrigo também eu acompanhei, não na banca, né, Rodrigo? Mas acompanhei no mestrado. Eu sou, sim. Então, sou professor de psiquiatria da Escola Baiana de Medicina, sou professor de psiquiatria do Departamento de Neurociências e Saúde Mental da UFBA, né? Sou professor do Programa de Residência Médica em Psiquiatria do Hospital Juliano Moreira e estou na diretoria geral do Hospital Juliano Moreira há quase 4 anos. Já fui diretor clínico, né? Já tive na diretoria clínica do hospital e há quase 4 anos eu estou nessa função de diretor geral do Hospital Juliano Moreira, que também é um hospital muito caro aí para mim e para Rodrigo Mauro, né? Nosso começo, nossos primeiros passos de psiquiatria também envolveram o Hospital Juliano Moreira, que é um hospital de ensino, também é um hospital de ensino, não só para psiquiatras, ou seja, não só para médicos, mas para psicólogos, para enfermeiros, para assistentes sociais. A gente acaba ajudando na formação de profissionais que atuarão nessa esfera da saúde mental, ou às vezes até para que as pessoas tenham uma noção melhor do cuidado com pacientes portadores de transtornos psiquiátricos graves, que é o nosso maior desafio lá no Hospital Juliano Moreira, cuidar de pacientes graves. E nessa tônica, né, vem bem a calhar o primeiro episódio psicótico. E aí, como a Ariane comentou, né, esse primeiro episódio psicótico, ele chega, não é raro, né, chegar, a gente pensando numa incidência por ano de 1,6, vamos lá, vamos tentar melhorar isso, vamos colocar 2 por 10 mil por ano. Se a gente pensar na Bahia ou em Salvador, a gente tem 3 milhões de pessoas. Então, não é uma incidência tão baixa quando a gente vai trazendo a relativização desses números, né? Trazendo para próximo da nossa realidade. Então, a gente atende muito na nossa emergência do hospital, primeiro episódio psicótico, desde sempre, né? Desde sempre. Não é uma questão de que agora está se falando de primeiro episódio psicótico. A gente precisa mesmo falar mais do primeiro episódio psicótico. A gente precisa atuar nessa fase, mas eu, Rodrigo, ainda estudante, comecei a atuar como monitor num ambulatório conduzido pela professora Milena Pondé, que era um ambulatório de primeiro episódio psicótico. Veja, isso eu estou falando de 2002, talvez, 2002, quase 20 anos. Há quase 20 anos, né, eu era monitor de um ambulatório de primeiro episódio psicótico,
e esse ambulatório ele vinha para tentar discutir a intervenção precoce em psicoses, né? A gente aí percebe as dificuldades, né? Então, as dificuldades de montar um ambulatório para primeiro episódio psicótico, o vácuo, né, de conhecimento aí, a lacuna de conhecimento que acabou agora essas coisas. O ambulatório acabou se transformando mais para frente, quase um ano depois, num ambulatório de TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Posteriormente, esse ambulatório virou TDAH e autismo. E hoje esse ambulatório se transformou no Labirinto, que é um grupo de pesquisa, né, voltado para as questões do transtorno espectro autista, que a semana que vem, né, aí na semana que vem a gente tem o Congresso do Labirinto, que é um congresso muito bacana, né? Um congresso muito bem organizado, todo ano um congresso tem sido muito bem organizado aí, atualmente pela professora Milena Pondé e pelo Gustavo, né, que é psicólogo, Gustavo Siquara, e muito bem organizado. Eu sou um membro fundador do Labirinto, apesar de hoje não estar tão presente, né, no Labirinto, mas veja como as coisas caminharam e como a ideia, há 20 anos atrás, era discutir primeiro episódio psicótico. E como é difícil discutir primeiro episódio psicótico, como é difícil encontrar elementos, como é difícil que os colegas encaminhem pacientes para esse acompanhamento. Não é um tema simples e, às vezes, o não reconhecimento, a não valorização, né? A gente sabe a dificuldade também, porque você pega pacientes aí na adolescência, né? E a gente tem características da adolescência que fazem com que, às vezes, algum fenômeno surja e a gente precisa observar aquilo longitudinalmente. Mas, muitas vezes, a gente vai ficar inquieto, pensando, olha, será que eu faço a intervenção farmacológica agora ou não? Não é uma questão fácil. A gente não tem tão claro essa definição e o médico ele está treinado para pensar em risco-benefício. E quando ele não tem elementos suficientes para avaliar que o benefício da medicação naquele momento da introdução vai superar os riscos, ele acaba postergando. E aí a gente ainda fica nessa questão de que, poxa, eu introduzo esse antipsicótico nesse caso ou não? Claro que quando a história é muito cheia de fatores de risco, isso é mais fácil para a gente tomar a decisão. Mas quando não, e a gente fica pensando se é uma coisa da adolescência, do momento que aquela pessoa está atravessando, dificuldades, porque a história do paciente ela vem cheia de nuances, né? Então, às vezes, o indivíduo acabou de mudar de cidade, mudou, a família mudou, ele mudou de escola, mas também vem aí uma mudança de comportamento e a gente fica atento e pensando. Tem história familiar de transtorno psiquiátrico, né? Como é que era a personalidade, como é que estava se desenvolvendo essa personalidade, né? Como é que eram as características aí do comportamento desse indivíduo? A gente fica buscando fatores de risco para decidir se é um momento adequado para a introdução de tratamento farmacológico ou não, mas uma outra coisa é quando o paciente chega na emergência, aí já é um outro momento, né? Uma coisa é aquele paciente que muda e que a família quer uma avaliação e está preocupado. Outra coisa é o paciente que chega na emergência, que aí ele já chega com sintomas psicóticos ali já aflorados, né? Então, ele já chega no primeiro episódio psicótico. Mas quando a gente fala de intervenção precoce ou de atuar antes desse eclodir de sintomas, isso acaba, se a gente, para o primeiro episódio psicótico, como a Ariane citou,
já carece de informações mais robustas para intervenção precoce, para agir antes, a gente tem menos informações. E o que a gente não quer? A gente não quer medicar em excesso também. Né? Ah, não, isso aqui é porque o indivíduo ele estava num quadro de ansiedade, né? Ou com sintomas depressivos, ansiosos, e por conta da história familiar, a gente acabou pensando que podia ser uma intervenção precoce, evitar o desenvolvimento de sintomas psicóticos, mas quanta gente pode estar sendo incluído usando o antipsicótico e que não precisaria, né? Com Então, certeza. não é um tema fácil, né? Não é fácil. Tanto que a gente não tem um protocolo muito bem definido para essa situação, porque não é fácil mesmo, né? Se a gente tivesse marcadores biológicos, as coisas ficariam mais fáceis, né? É o que às vezes eu digo para os alunos de graduação. Se a psiquiatria conseguir evoluir para encontrar marcadores biológicos de risco, né, ou preditores, né? Olha, como a gente tem, por exemplo, para Alzheimer, marcador biológico. Eu não tenho certeza, mas eu aumento a possibilidade. Então, o indivíduo ele começa a ter queixas de memória e tem uma história familiar aí de Alzheimer, e aí o neurologista pega e solicita a dosagem de proteína tal no líquor, beta-amiloide no líquor, e se isso vem trazendo um dado de anormalidade, isso aumenta a chance desse indivíduo evoluir para Alzheimer. Então, a conduta já começa a ganhar corpo no sentido de vamos atuar preventivamente, né? A gente, óbvio, não tem medicação para barrar esse processo, mas desacelerar, né? Então, se a gente conseguir um dia encontrar marcadores também para o indivíduo que começa a mudar o comportamento, eu doso um determinado marcador e, olha, isso aqui aumenta realmente muito. E aí eu somo com fatores de risco já clássicos, né? E aí isso seria... Estou pensando numa possibilidade de trazer dados biológicos, né, para diagnóstico em psiquiatria, que hoje a gente não tem. Hoje a gente não tem. Né? Estou falando só de uma perspectiva como isso poderia nos ajudar, mas hoje a gente não tem. Vamos partir da base. Antônio, o que é um episódio psicótico, cara? Assim, para um leigo, o que é um episódio psicótico? Assim? Entender, né, que aqui vão ter pessoas que já ouviram até falar desse nome, têm uma noção, mas, assim, talvez você trazer essa base para a gente. Assim. O que é um episódio psicótico em linhas gerais? Assim? Essa é uma pergunta muito importante, até, né? Por isso que as pontuações elas me ajudam. É uma pergunta muito importante porque primeiro as pessoas acham que se o indivíduo está num quadro psicótico, ele está fadado a ter esquizofrenia. Isso aí já é um primeiro equívoco, né? Então, o quadro psicótico ele vai se caracterizar, né, por sintomas, como a gente chama, né, sintomas, e esse indivíduo está apresentando sintomas de uma esfera psicótica. Esse indivíduo ele está, de alguma forma, tendo alteração no pensamento, né? Então, o pensamento desse indivíduo pode estar tendo alterações na forma como esse pensamento se constrói, né? Esse indivíduo pode estar tendo alterações no conteúdo, né? Então, algum conteúdo está se tornando muito importante. Então, é aquela pessoa que você vai conversar e o que está em atividade, o que tem importância para ele falar, importância afetiva, é ele falar que ele está sendo perseguido, né? Que ele está sendo perseguido, que ele tem informações novas e muito importantes e que se ele falar sobre essas coisas, o mundo vai acabar, enfim.
Então, ele tem uma alteração, traz uma alteração no conteúdo e essa alteração também alcança o juízo de realidade, né? Então, quando a gente fala de alteração do juízo de realidade, é que é algo novo, mas é impossível, né? A gente tem um conteúdo que é impossível, que é irrefutável naquele momento agudo, que é impenetrável. Então, às vezes, o indivíduo ele quer, através dessa relação interpessoal, buscar, com a subjetividade, penetrar nesse conteúdo para tentar ajudar, né? Mas é impenetrável, é incompreensível, e a gente, às vezes, fica tentando também descobrir por que essa pessoa está pensando assim. É incompreensível, né? Se a gente tiver uma alteração primária do pensamento, a gente sabe que isso vai ser irremovível. Mas como a gente está falando do primeiro episódio psicótico, pode ser que essa característica de não ser removido, que ela não permaneça. Pode ser que a gente consiga que isso seja removido e que perca interesse afetivo e que ele tenha crítica e que seja completamente, que a gente consiga remover isso do juízo dessa alteração do juízo de realidade do indivíduo. Essas pessoas, em primeiro episódio psicótico, portanto, podem ter uma alteração em pensamento, elas podem ter alteração de senso-percepção, e aí a gente está falando do componente de alucinações, né? Então, alucinações, as mais comuns dentro da psiquiatria, a gente sabe que são as alucinações audioverbais, as alucinações auditivas, né? Mas, como a gente está falando em primeiro episódio psicótico, isso pode ser por doença neurológica. Isso pode ser por tumor cerebral. Isso pode ser por doença clínica, alguma doença clínica. E aí, se a gente está falando de primeiro episódio psicótico, o indivíduo pode ter um predomínio de alucinações visuais, ao invés do predomínio de alucinações audioverbais, que seriam mais comuns na doença psiquiátrica. Alucinações, a gente sabe, né? E até a mídia explora muito isso, é aquele indivíduo que está ouvindo vozes, mas não tem ninguém falando com ele, né? Ele está vendo coisas, mas não existe nada daquilo que ele está vendo. Ele está vendo um rato passando ali no chão, caminhando, mas não tem nada, não é uma ilusão, não passou um carrinho de controle remoto e ele achou que era um rato, né? Não, nada, não tinha o objeto, não tem objeto e ele enxerga, né? Não tem ninguém falando e ele ouve, né? E ele ouve claramente, ele vê claramente, então não adianta dizer para ele que não, né? Mas aí a gente tem, portanto, alteração de senso-percepção, alteração, e aí a alteração de pensamento, a gente pode ter alteração na forma desse pensamento também, né? Então, esse pensamento, o indivíduo começa a ter dificuldade em formar juízos, né? A gente pensa muito, muito a grosso modo aqui, trazendo a explicação de como a gente organiza o nosso pensamento. A gente tem os nossos conceitos, a gente aprende conceitos, né? A gente une conceitos para formar juízos e a gente une juízos para raciocinar. E aí a gente tem uma linha do raciocínio, aquela coisa que dá linha do raciocínio. Essa linha do raciocínio, ela pode começar a ter algumas alterações na sua construção. Isso não fica tão fácil da gente acompanhar o raciocínio do paciente, né? Então, aí a gente essa desorganização do pensamento, ela pode ser maior ou menor, né? Aí a gente tem vários nomes para falar dessa alteração de forma, desde uma arborização, que é algo extremamente, até não extremamente, mas relativamente comum, né? Muitas pessoas arborizam o pensamento e não é patológico, né? A gente vê isso até na TV, alguns artistas que arborizam muito o pensamento, né? O indivíduo está ali conversando e ele vai fazendo, às vezes, uma associação um pouco frouxa, né? A gente consegue acompanhar aquela linha do raciocínio, mas é um pouco
frouxa. A gente, aqui na Bahia, a gente tem alguns artistas assim, né? Sim. Que a gente consegue acompanhar, mas que a gente percebe que ele estava falando do que mesmo, né? Assim, Pois sai um pouco, né? Assim, ou não, né? Ou mas, ou não. Mas essa alteração de forma do pensamento, ela pode ser mais grave e pode ser um completo dadaísmo, né? Ou seja, nada, palavras soltas, né? Você vai conversar com o paciente, ele fala, você fala bom dia, o paciente responde bom dia e minha tatuagem. Você, mas o que é que houve com sua tatuagem? Não, meu cigarro. Não, mas o que aconteceu com o cigarro? Não, você não está entendendo. Eu estou com dor de dente. Ah, você está com dor de dente. Você quer que eu lhe ajude? Não, eu quero saber quando é minha alta. Então, é um pensamento que você não consegue ter uma construção, né? Não tem uma construção. Esses juízos não estão ligados, né? Não tem uma ligação entre esses juízos e eu não consigo entender essa linha de raciocínio. Então, a gente tem aí, no primeiro episódio psicótico, também a possibilidade de uma desorganização do pensamento. E também, né? O comportamento, né? Né, Antônio? Uma alteração do comportamento. Isso. E aí, isso também pode trazer um comportamento que se desorganiza, né? E aí também vai chamar a atenção da família. Claro que essa desorganização, quanto mais grave, né, chama mais a atenção da família, né? Se o paciente começa a entrar no que a gente chama de um apragmatismo grave, né? Aquele paciente que as ações não conseguem se linkar com um objetivo claro. Então, o paciente ele chega no consultório e, ao invés de sentar na cadeira, ele deita no chão. Aí você pede a ele para levantar, ele tira a roupa, né? Então, um comportamento completamente apragmático, que também pode estar presente nesse primeiro episódio psicótico, e trazer aí até quanto mais importante essas coisas, mais grave a gente vai tendo essa apresentação desse fenômeno do primeiro episódio psicótico. Certo. E outros sintomas de segunda ordem, digamos assim, podem estar presentes, né? O indivíduo pode, no primeiro episódio psicótico, ter alteração do humor, né? Tá mais irritado, tá mais impaciente, ele pode ter alterações afetivas, né? Então, o afeto, a expressão dos sentimentos está um pouco prejudicada, hipomodulada, né? Ou seja, mais embotado, o indivíduo né? não consegue, mais embotado. Então, a afetividade é das coisas talvez mais delicadas para a gente conseguir fazer com que a pessoa entenda dentro da psicopatologia, né? O que seria uma alteração afetiva, né? Porque essa coisa da expressão, né? É uma coisa muito que é um olhar que a gente precisa ter, porque às vezes essa alteração da afetividade ela é bem discreta e o treino faz a gente ficar mais atento às questões relacionadas à afetividade, porque não é um fenômeno alucinatório que o indivíduo, né, claramente você consegue ali fazer algumas perguntas e não, isso aqui é uma alucinação realmente, né? A afetividade a gente tem que observar. E me diga uma coisa, Antônio, assim, quando a família, vamos supor, um familiar identifica que tem um parente com essas alterações que você listou para a gente, o que ele deve fazer? Quais são os passos necessários, assim? Qual é o início do tratamento? A primeira coisa, sem dúvida nenhuma, é não achar que isso tudo é uma fase de adaptação do indivíduo ou que às vezes as pessoas acham que não, isso é uma coisa transitória, vai passar, porque brigou com a namorada, com o namorado, porque tirou uma nota baixa na prova. Estou falando dessas questões até que envolvem o universo aí do início da vida adulta, né? Final de adolescência, início da vida adulta, porque é um período extremamente vulnerável, né? Assim, os indivíduos estão mais vulneráveis. E aí se a gente está percebendo que algo está fora do padrão habitual desse indivíduo, né? Então, a comparação é sempre com o
próprio padrão de comportamento da pessoa. A gente compara com a média dele mesmo, né? Então, né? Aí a gente tem que buscar ajuda, da psiquiatria, tem que buscar ajuda da psicologia, tem que buscar ajuda de profissionais da saúde mental, porque é algo que a gente precisa atuar logo. E aí é uma questão muito importante, se eu tenho muito claro que o episódio psicótico está ali presente, eu preciso atuar logo. Eu posso até não saber ainda a que se deve esses sintomas psicóticos. Isso, qual o diagnóstico, né? Isso é uma coisa Eu posso importante para a até gente falar. isso. Eu posso até não saber ainda qual é o diagnóstico. Eu tenho um paciente que começou há uma semana com o primeiro episódio psicótico. Eu não tenho ainda diagnóstico. Eu tenho um fenômeno. Né? A família, às vezes, vai ficar muito preocupada se ele é esquizofrênico. Né? Será que meu Geralmente, filho é esquizofrênico? é o que pensam logo, né? É o que se pensa logo. Mas lembrar, aí a gente precisa lembrar que uso de drogas, por exemplo, né, podem levar o indivíduo a um primeiro episódio psicótico. E quanto mais cedo na história do indivíduo o uso de substâncias psicoativas, isso aumenta o risco dele desenvolver doença psiquiátrica. Isso é uma coisa... Aí a gente vai entrar num tema um pouco sensível, que é a questão da maconha. É um tema um pouco sensível, polêmico, mas aqui eu vou falar do ponto de vista médico, né, biológico. Ponto. Não estou falando de questões políticas, não estou falando de questões ideológicas, não estou falando do uso do canabidiol, não estou falando dessas questões, né? Eu costumo até dizer para os alunos, olha, eu estou falando, a gente não vai falar do canabidiol e se o canabidiol vai ganhar força para a utilização em transtornos psiquiátricos, se a gente vai ter esse embasamento teórico para indicar para ansiedade, para indicar para transtorno alimentar, mas isso vai precisar de estudo. Você vai pegar o canabidiol e vai estudar essa molécula e vai chegar numa conclusão. Hoje a gente não tem esse embasamento teórico bem estabelecido. Não estou dizendo que não possamos ter, Sim. mas eu estou falando aqui da questão do adolescente que começa a usar maconha. É diferente. Estou falando do adolescente que começa a usar maconha numa perspectiva médica, biológica, do risco. Bom, se o indivíduo... Primeiro, a gente pensar na perspectiva de o fato do canabidiol poder ser aprovado para algumas doenças psiquiátricas não significa que a maconha não aumente o risco de doença psiquiátrica. Mas como assim? É simples. Tem remédio que é feito a partir de compostos que são extraídos do veneno da cobra. Mas o indivíduo ser mordido por cobra não é nada legal. Ele pode morrer. Então, é a gente entender que uma coisa é extrair uma substância e ver o quanto ela é benéfica para determinada situação. Outra coisa é a droga em si e o risco que ela traz, ou a maconha em si, o risco que ela traz. Existe um risco? Existe. Eu sei que o risco existe. Eu vou demonizar a maconha por isso? Não. Mas não vou banalizar. É só isso. Né? Então, adolescente que começa a ter primeiro episódio psicótico e tem história de maconha, eu vou precisar conversar com esse paciente, com essa família, do risco que a maconha tem da abertura desses sintomas, né? E do risco que esse indivíduo está tendo se ele continuar usando a maconha. Essa é uma coisa já estabelecida por estudos longitudinais, né? Ou seja, estudos que acompanharam adolescentes por anos, né? A gente tem estudos de coorte, aí, estudos longitudinais, trazendo, né, dizendo, olha, há um aumento da incidência do número de casos novos de sintomas psicóticos e da abertura de doenças psiquiátricas em pacientes jovens. Quanto mais jovem, maior o risco dessa abertura.
Mas aí as pessoas começam a relativizar, tipo, mas o álcool, bom, eu sei, o álcool tem outras questões também. Não estou dizendo que o álcool não é romantizado. Não estou dizendo isso. A gente sabe, né? Rodrigo Mauro aí, especialista em transtornos por uso de substância, né? Nós trabalhamos juntos de passagem pelo CETAD, né? E a gente sabe dessa questão do álcool, a gente sabe das questões relacionadas à cocaína, a gente sabe das questões relacionadas ao cigarro. Aqui a gente não tá comparando substância. A gente não está comparando, dizendo o impacto na saúde pública da maconha é menor do que o do álcool, então. Não é isso, não é essa a discussão. Aqui é uma discussão médica. A gente está falando de que, olha, esse adolescente que começa sintomas psicóticos, eu preciso buscar também se tem história de uso de substância. Maconha, e saber que a maconha está aí. É importante para essa busca. Nesses casos, é importante. Né? Maconha, cocaína, enfim, substâncias psicoativas. A história familiar do indivíduo também vai ser importante. Né? História de adoecimento psiquiátrico. A gente tem famílias que têm história de pacientes, né? A mãe é esquizofrênica, o tio é esquizofrênico, o primo é esquizofrênico, e o indivíduo começa sintomas psicóticos. Opa, eu preciso atuar logo. Né? Agora, esses sintomas psicóticos, esse primeiro episódio psicótico, pode ser até um episódio psicótico único. Pode ser que a gente trate esse indivíduo e ele nunca mais na vida tenha novamente outro quadro psicótico. Pode ser que o indivíduo tenha um primeiro episódio psicótico induzido por maconha, pare de fumar maconha, faça o tratamento e nunca mais psicotize. Ô, Antônio, uma pergunta aqui para você. Tá, tudo bem. Pode ser, por exemplo, um episódio único, como você falou. Quanto tempo você segue para definir? Agora, né? Agora acho que já dá para a gente desmamar um antipsicótico e tal. Quanto tempo a gente segue, assim? Pensando mais na sua prática e tal, e como foi a caminhada eu vou sua falar para você de uma experiência que não cabe generalização, sim, né? Porque é uma experiência desse ambulatório de intervenção precoce psicose, então foi uma realidade de alguns pacientes que a gente teve, que a gente acompanhou por um período curto, né? A gente acompanhou por alguns pacientes, a gente conseguiu acompanhar por 2, 3 anos. Não é um período muito longo, assim, a gente não tem o segmento disso na vida do indivíduo, mas o que acontece? A gente tem referência falando de 2 anos, né? Mas na nossa casuística, então estou falando de um serviço, sim. Não estou generalizando. Sim. No nosso serviço, o que a gente percebeu é que, às vezes, tirando o antipsicótico com esses 2 anos, os pacientes descompensavam mais do que quando a gente mantinha 4, 5 anos. Então, hoje a gente sabe que tem estudos defendendo as duas coisas aí, mas pelo que a gente lê e por essa experiência de um ambulatório específico que existiu, a minha tendência natural é tentar manter 4 anos, 5 anos. Claro que isso é uma prática, pode ser que tem gente que vai dizer, não, eu mantenho 1 ano, eu mantenho 2 anos. Me parece que há uma tendência de que, se a gente mantém um pouco mais, a gente consegue ampliar a segurança. Pegando esse raciocínio, trazendo para primeiro episódio depressivo, a gente acaba mantendo algo, né? A gente se sente seguro com 6 meses de remissão, a gente acaba segurando um pouco para 1 ano, 1 ano e um pouquinho, né? Então, parece que o tempo ajuda na organização desse cérebro. Então, eu costumo recomendar que o antipsicótico fique
mesmo com dose baixa, às vezes o indivíduo está tomando 2,5 miligramas de olanzapina e está ótimo. Aí eu recomendo pelo menos 4, 5 anos, mas essa é uma coisa que é possível de se contraditar, porque existe referência para 2 anos. Pois né? Isso que você fala, né? Você vê como ciência é uma coisa fantástica, assim, né? Grupo australiano mesmo, que trabalha com isso, tem alguns estudos, acho que tem alguns anos até que eu li sobre isso, que fala da recomendação de 5 anos mesmo, como você está colocando, entendeu? Então, assim, é isso aí, né? É claro que o grupo mais hegemônico vai falar o que você está dizendo, mas olha aí, na sua casuística, está batendo com o pessoal lá da Austrália mesmo, né? Que é isso aí, 5 anos, né? Para você tentar fazer esse segmento, né? Agora, sim, Antônio. Lembrar que a gente, aqui nesse caso, a gente está falando de uma preservação do indivíduo que é muito importante para a vida dele. Né? Se a gente tem um indivíduo no primeiro episódio psicótico e que a gente consegue, né, voltar, esse indivíduo volta para uma remissão de sintoma, para uma recuperação, e ele está ótimo, funcionando muito bem, com 2,5 miligramas de um determinado antipsicótico qualquer, com dose baixa de um antipsicótico, né? Para não. Com dose baixa de antipsicótico, é o que eu estou querendo dizer. O perfil, o que ele vai ter de efeito colateral, provavelmente é muito pouco impactante na vida dele. Mas se ele volta a ter sintoma psicótico e abre um quadro esquizofrênico, por exemplo, né? Se esse indivíduo abre uma esquizofrenia, esse impacto agora a gente não consegue recuperar mais. A gente só não sabe se esse impacto vai ser leve, moderado ou grave. Né? A gente não sabe. Mas eu não quero correr esse risco. Sim. De novo, o risco-benefício. Né? De novo, risco-benefício. Porque eu não quero correr o risco desse indivíduo psicotizar novamente e, dessa vez, ele realmente abrir doença. Né? Dessa vez, ele realmente abrir doença, e a gente sabe que aí a gente volta para aquela questão lá de alteração de juízo de realidade, que aí a gente tem um delírio primário, uma alteração nesse juízo de realidade, e aí o remédio não vai conseguir mais remover, a gente não vai conseguir remover essa construção delirante. Então, esse indivíduo vai acreditar a vida inteira, em mais 100 anos, que aquilo realmente aconteceu. Então, a gente não quer chegar nesse ponto, né? A gente quer, se o indivíduo começa sintoma psicótico, eu atuo e ele está ótimo, né? A questão de manter um pouco mais de tempo o uso do antipsicótico, já que existe a lacuna, na minha opinião, só traz benefício. Antônio, sim. Uma coisa assim para a gente, né, deixar claro, né? Mais uma vez pensando no público, assim, pensando no primeiro episódio psicótico, você falou, né, das questões da psiquiatria, né, das possibilidades dentro da psiquiatria, que inclusive não é só a esquizofrenia, tem outros diagnósticos. Você falou de doenças neurológicas, né? Mas assim, eu queria que você deixasse claro para a gente assim, quais outras condições clínicas pode acontecer um episódio psicótico, assim, para não achar que, de repente, vai ser só no nosso nicho da psiquiatria que vai ter a questão da psicose e até do risco, né? Porque, às vezes, uma condição clínica pode ter um nível de risco absurdo, né? E o sintoma ser exatamente um primeiro episódio psicótico, né? E na psiquiatria também não significa que vai ser uma esquizofrenia, né? Sim, a isso. pessoa pode ter uma depressão com sintomas psicóticos, Sim. um episódio, né, de mania com sintomas psicóticos. Psicose é aquela coisa. Psicose é algo extremamente... É algo que acontece em muitas situações, então é algo que acaba sendo comum, mas que muitas vezes o próprio médico clínico, a equipe do hospital geral, não consegue pensar que aquilo não é doença psiquiátrica. E aí a gente, é uma coisa que eu falo muito dos quadros delírio, por exemplo, né? Delírio é uma síndrome confusional, um quadro confusional agudo, né? E que tem uma causa clínica, mas parece doença psiquiátrica. Mas, assim, a gente tem o indivíduo com alteração, pode ter alteração em várias funções psíquicas, né? Então, do ponto de vista da psicopatologia, ele pode ter alteração
no nível de consciência, né, na qualidade da consciência dele, né, ele pode ter alteração da atenção, ele pode ter alteração da orientação, então ele não sabe, ele está na enfermaria de clínica médica e começa a dizer que está em casa, né? Uhum. Eu estou em casa, cadê minha sandália, cadê minha TV? Então, uma desorientação, ele pode ter uma desorientação tanto no espaço quanto no tempo, não saber que dia é, que ano é que ele está, né? Uma alteração de memória recente, né? Esse indivíduo pode trazer informações aí do passado, dizendo que aconteceram ontem, uma alteração, né, de memória. Esse indivíduo ele pode ter alteração do pensamento, então ele pode ter alteração do pensamento também, inclusive com alteração de juízo de realidade. Só que nesse caso, a gente está falando de uma alteração de juízo de realidade que está sendo secundária a um problema clínico, né? Mas ele pode dizer que está sendo, doutor, pelo amor de Deus, eu estou sendo perseguido aqui nesse lugar, me tira daqui, né? Pode ter alteração de senso-percepção, dizer que entrou uma pessoa armada no quarto dele para tentar matá-lo, e isso não aconteceu, né? Pode ter alteração de humor, pode ter alteração de psicomotricidade, ficar inquieto, agitado, né? E a equipe diz assim, poxa, esse paciente, doutora Ariane, ele estava bem até na estante de manhã cedo, 7 horas, quando a gente passou lá a visita da enfermagem, ele estava bem. E agora a gente chamou aqui a senhora para a senhora ajudar, porque alguma coisa aconteceu, ele está psicótico. Opa! E aí, a doutora Ariane vai pensar, meu Deus, o que está acontecendo com o meu paciente aqui? Ele nem lhe reconhece, ele já conhecia, fazia acompanhamento psicológico dele por conta do câncer que ele está tratando, e não por doença psiquiátrica, né? Aí, às vezes, o que acontece? A clínica médica vai acionar a psiquiatria, achando que, não, esse paciente tem 65 anos, ele deve ser um paciente que está tendo um quadro demencial com sintomas psicóticos, vamos chamar a psiquiatria neuro. E aí chama a psiquiatria, chama a neurologia, e de repente a psiquiatria chega e diz assim, olha, isso não tem característica de doença psiquiátrica, não. Isso aqui pode ser delírio. Devolve para a clínica médica. Só que aí esse paciente já pode estar em sepse, porque era uma infecção urinária. Então, veja, uma infecção urinária no idoso, levando a todo esse fenômeno aí, né? Surgindo todo esse fenômeno aí do ponto de vista da psicopatologia, e não era doença psiquiátrica. Pois é. Né? E a equipe, às vezes, perde tempo, porque pensa que é doença psiquiátrica. Então, pensar essas alterações muito abruptas, né, ou abruptas, como preferir, essas alterações que o paciente estava bem, não tem história de doença psiquiátrica prévia, está lá na enfermaria e começa a ter uma alteração, oscila, né, ao longo do dia, tem horas que está melhor, tem horas que está pior, tem horas que está melhor, ou às vezes oscilando entre hiperatividade e hipoatividade. A equipe precisa estar atenta a lembrar, né, da possibilidade de delírio, que nada mais é do que uma síndrome confusional causada por algum problema clínico, né? Então, é algo clínico que está levando a essa apresentação com sintomas de doença. Parece doença psiquiátrica, mas é algo clínico. E aí há uma coisa ainda mais importante. Delírio em idoso é preditor de gravidade, independente. Delírio em idoso é preditor independente de gravidade. E ainda mais importante, 20% dos idosos com delírio evolui para óbito. Então, a gente está falando de algo extremamente importante, o reconhecimento de delírio. Mas o que acontece é que delírio, dentro desse universo da saúde, ainda se tem muita dificuldade em reconhecer um quadro de delírio. Sim. Ainda se demora para pensar. Sim. Quando acontece também, assim, depois dos 40 anos, né, o primeiro episódio, a gente tem que ficar atento a causas orgânicas, né? A investigar se tem alguma condição que pode estar levando, né? Mas, Antônio, queria fazer... pode falar.
Quanto mais, assim, o indivíduo não tem história de doença psiquiátrica e começa um quadro psicótico, quanto mais tarde isso começa, essa investigação precisa ser mais minuciosa, né? O indivíduo ele tem 50 anos de idade e começa um quadro de psicótico e parece, né, que mantém, e parece uma esquizofrenia de início tardio, a gente tem que afastar causas orgânicas, sempre afastar. Então, o Rodrigo estava falando, outras causas, né? Eu tive uma paciente, duas pacientes muito interessantes, Rodrigo. Uma com um quadro psicótico, uma paciente antes dos 40 anos, uma mulher que não tinha antes dos 40 anos de idade, era professora, cuidava da casa, casada, com filhos, tinha toda uma organização e que começa um quadro de mudança do comportamento subitamente. E essa paciente ficou com sintomas negativos, né, mutismo, e com um olhar de perplexidade, com alteração de comportamento, como a gente falou aqui antes. E a primeira coisa que eu falei com a família foi a gente precisar vasculhar e virar essa mulher do avesso, buscando uma possibilidade de quadro orgânico. E essa paciente tinha um tumor cerebral imenso, imenso. Né? Então, um tumor cerebral. Uma outra paciente que eu também recebi, uma paciente também idosa, não idosa, mas adulta mais velha, já com 50 e poucos anos, que resolveu parar de fumar. E 3 meses depois, ela começou sintomas psicóticos. E o pessoal, o médico que a viu, achou que os sintomas psicóticos tinham a ver com abstinência ao cigarro. E quando eu cheguei, avaliei a paciente, que eu fiz o exame neurológico, eu falei, olha, vamos fazer aqui a ressonância. Essa paciente, ela tinha uma má formação cerebral, que chama, uma coisa que o pessoal da neuro chama de má formação de Chiari. E essa má formação de Chiari dela não trazia nenhum problema, porque estava num nível que não trazia compressão de estruturas cerebrais e tal. Só que ela estava mudando desse tipo 1 para o tipo 2, que já faz compressão de estruturas cerebrais e aumenta o risco, inclusive, de morte súbita e tal. E aí uma paciente que a neurocirurgia teve que intervir para corrigir, mas os sintomas psicóticos, ela tinha alucinação auditiva, os sintomas psicóticos eram neurológicos, né? Não era doença psiquiátrica, mas veja que ela foi parar na psiquiatria, né? Ela foi parar na psiquiatria, já tinha sido avaliada por outros médicos e foi parar na psiquiatria como doença psiquiátrica, e como tinha esse fator de confusão do cigarro, aí o pessoal já dá como certo, né? Aquela perspectiva nietzschiana, Rodrigo, né? Nietzsche, Rodrigo gosta de Nietzsche, eu sei que ele gosta de Nietzsche. Se ele não gosta, ele passou a gostar. Pior que eu gosto. Aquela perspectiva nietzschiana, que ele diz assim, olha, a verdade é verdade, pode ter uma perna só. Mas se ela tiver 2 pernas, ela levanta e sai andando. Então, às vezes a gente fica numa perna só, achando que a gente está certo, não, é isso aqui, é isso aqui, é isso aqui, e não alarga, não, e se eu estiver errado? E se não for isso? Né? A gente não é infalível. Né? E aí a gente tem que estar com essa possibilidade da abertura. Né? Então, se não for isso, né? Os exemplos de primeiro episódio psicótico e a interface com problemas clínicos, na minha prática, e aí eu estou falando especificamente da minha prática, que pode ser enviesada porque eu já tenho, Rodrigo, a gente já tem um pouco mais de tempo na psiquiatria, então a gente começa a receber pacientes um pouco mais complicados, né? É normal, né? Então, é uma prática enviesada, mas eu recebi há poucos dias, né? Não tem 15 dias, um pouco mais, uma tia de uma colega até, médica, e ela encaminhou achando que a tia tinha sintomas psicóticos, e realmente tinha, mas ela estava achando que era doença psiquiátrica, só que
a suspeita era de doença neurológica, mais uma vez, né? A suspeita, né? A clínica e a imagem sugerindo uma hidrocefalia de pressão normal. Então, os sintomas psicóticos vinham do agravamento da hidrocefalia de pressão normal, que é uma doença da neurologia. Então, veja como esse tema é um tema que a gente precisa ter um alargamento da discussão e que envolve outras especialidades, não envolve só a psiquiatria, né? Envolve a formação médica, porque às vezes o pessoal acha que a psiquiatria só vai ter utilidade para psiquiatras, né? Então, o estudante de medicina, ele pode ter a ideia equivocada de que ele, passando pela psiquiatria, isso só vai ter importância se ele tiver afinidade pela psiquiatria. Não existe isso, né? A psiquiatria está inserida no universo médico de uma forma muito importante, e o link com as outras especialidades é imenso. Não adianta negar, né? A psiquiatria ela cada vez mais demonstra a sua importância. Quando a gente pega o Setembro Amarelo e fala de prevenção de suicídio, por exemplo, a gente está falando de melhorar o olhar para doenças psiquiátricas. Eu não estou falando especificamente de prevenção de suicídio, eu estou falando que é preciso cuidar das pessoas que têm transtorno psiquiátrico, porque quando a gente vai para os estudos pós-mortem, né, de suicídio, 96% a gente encontra doença psiquiátrica. Então, eu estou falando de doença psiquiátrica. E aí a gente começa a entender que não existe médico com formação, um médico que não possa entender do universo da psiquiatria, porque mais de 2/3 das pessoas ao longo da vida, ou mais de 1/3 das pessoas ao longo da vida, perdão, mais de 1/3 apresentarão algum transtorno psiquiátrico. Muito mais frequente do que a gente imagina, né? Muito mais frequente do que a gente imagina. Antônio, fala pra gente, assim, pensando, né, no primeiro episódio psicótico, né, quando é necessário o internamento, que seria um passo a mais, vamos dizer assim, no tratamento, né? Veja, a internação psiquiátrica, ela, diferente também do que as pessoas acreditam, né, de que a internação ela seja algo subjetivo, né, que passe por uma decisão subjetiva. A internação psiquiátrica ela passa por questões muito objetivas. Eu preciso avaliar a gravidade sempre. Então, aí, mais uma vez, a gente vem para uma decisão que é técnica, né? Então, eu tenho um indivíduo com sintomas psicóticos, e aí eu preciso avaliar. Esse indivíduo, a vida dele está em risco, em um alto risco, por conta dos sintomas psicóticos? Se sim, eu vou já ter aí uma indicação, ou seja, eu já fortaleço o meu pensamento de que a internação pode se adequar, né? Eu tenho um risco elevado de que esse indivíduo agrida alguém. Se eu tenho esse risco elevado, eu também tenho aqui uma indicação para pensar na internação integral. Esse indivíduo ele está completamente inadequado, desinibido, com uma exposição social grave por conta do quadro psicótico, ou seja, ele anda nu pela rua, ele aborda sexualmente as pessoas na rua, né? Então, ele tem uma exposição social grave, então, aqui, por conta da doença psiquiátrica, claro, né? Então, aqui, mais um critério de internação. Esse indivíduo ele está causando um prejuízo ao Estado ou às pessoas por depredação, né? Então, esse indivíduo ele está quebrando os carros na rua, ele está depredando prédios públicos, né? Então, aqui mais uma questão por conta da doença psiquiátrica, tá? Eu não estou falando de que ele está fazendo isso de forma deliberada por uma questão ideológica. Não, estou falando por conta da doença psiquiátrica.
E um critério relativo é se esse indivíduo, por conta dos sintomas psicóticos, ele tem agora uma incapacidade total de autocuidado e a família não tem a menor condição de prestar esse suporte. Então, tendo esses riscos elevados, a gente vai pensar na internação psiquiátrica, que é algo que deve ser pelo menor tempo possível, né? Então, a internação em hospital psiquiátrico deve ser pelo menor tempo possível e que deve ser reservada aos casos que realmente a gente não tenha uma capacidade de cuidar numa modalidade de hospital-dia, né? Se esse paciente se eu consigo ter um risco se esse paciente apresenta um risco moderado e eu consigo pensar em hospital-dia, o hospital-dia vai ser tentado. Agora, se falha o hospital-dia, né? Não tem indicação para acompanhamento ambulatorial, porque ambulatorial a gente vai ver o paciente, digamos, uma vez por semana, mas não dá para segurar vendo uma vez por semana. Não dá para... O hospital-dia não está conseguindo dar conta desse quadro por conta do período que esse paciente vai para casa dormir e ele está aprontando à noite, né? Ele está agitado, ele está agressivo por conta da doença psiquiátrica. Então, aí a internação integral ela surge pensando sempre nessa visão de, bom, eu preciso resolver os sintomas que motivaram a internação, né? A internação foi motivada por quê? Por conta desse alto risco de autoagressão. Isso está resolvido. Eu não preciso esperar que o indivíduo tenha o primeiro episódio psicótico, tem 7 dias de sintomas psicóticos, e eu não preciso esperar 2 semanas, 3 semanas, para que ele saia em remissão de sintomas. Né? Aquilo que motivou a internação foi resolvido, esse indivíduo pode voltar para uma outra estratégia. Então, isso é dinâmico. Claro, depende, claro, vai depender, esse tempo de internação também, né? Ele não precisa ser, não, eu tenho que conseguir tirar o paciente da internação o mais rápido possível. Não é você não está com a espada de Thanatos sobre sua cabeça. É uma questão de que se o indivíduo está... Você internou, a psicose era secundária, né? Induzida por uso de maconha, digamos. O indivíduo não está usando maconha, está usando um antipsicótico, às vezes essa melhora é extremamente rápida. Às vezes, em 3, 4 dias, o paciente tem condição de alta. Né? Sim. E aí, a gente vai fazer a alta hospitalar. Né? A gente não precisa deixar o paciente internado para... Não, nós só vai sair quando eu tiver certeza do diagnóstico. Não, né? O diagnóstico em psiquiatria ele é evolutivo. Isso. E aqui, quando a gente fala que o diagnóstico é evolutivo, se o indivíduo tem um primeiro episódio psicótico, ele precisa que esse prejuízo dos sintomas do episódio psicótico ele alcance aí 30 dias para eu começar a pensar em esquizofrenia. Então, veja que para eu começar a pensar em esquizofrenia, esse prejuízo tem que alcançar aí 30 dias. Depois, eu preciso que isso se mantenha por 6 meses, de alguma forma, um prejuízo se mantenha por 6 meses para eu fechar o diagnóstico de esquizofrenia. Então, veja como o diagnóstico é longitudinal isso. E como eu posso mudar a minha opinião. Né? Então, psiquiatra e profissionais da saúde mental, eles não podem ficar presos à primeira impressão. Né? Aquela questão de que a primeira impressão é a que fica, na psiquiatria não pode ser levada de uma forma também, não pode, essa construção do médico também não pode ser irremovível. Né? Essa questão da cabeça do médico, não, até porque, agudamente, o paciente está psicótico, primeiro episódio psicótico, pode parecer um bipolar e não ser bipolar. Pode parecer agudamente um esquizofrênico, tamanha desorganização. Mas depois esse indivíduo sai dessa fase aguda e se reorganiza de uma forma tal que a gente tem que se curvar diante do imponderável. Né? Então, tem uma coisa que foi dita lá por Camões, viu Rodrigo? Sim. Ele falou assim, cesse tudo o que a musa antiga canta, que um outro valor mais alto se alevanta. Então, a psiquiatria tem que estar nessa perspectiva.
Olha, eu estava pensando dessa forma aqui, mas agora cesse tudo o que a musa antiga canta. Por quê? Porque surgiu uma coisa que é mais importante. Esse indivíduo ele está completamente organizado. Então, eu tenho que... Ele está organizado, isso ótimo para ele. Ótimo. Que bom que a minha suspeita de esquizofrenia não se fortaleceu. Que bom que a minha suspeita de transtorno bipolar não se confirmou. Melhor para todo mundo, né? Claro, claro. Essa coisa que a gente tem que saber que nossa impressão inicial ela tem que ser feita. Eu tenho que pensar, tenho que conversar com a família das possibilidades, mas a gente não pode ser extremamente achar que a gente é mais realista que o rei, né? Então, eu preciso de tempo. Esse diagnóstico é longitudinal. Mas, acima de tudo, se tem uma coisa importante aqui que as famílias precisam lembrar, é que, tendo alteração de comportamento, busque ajuda. Esse indivíduo mudou o comportamento. Busque ajuda. Não fique achando que o psiquiatra vai passar remédio, que o psicólogo vai encaminhar para a psiquiatria. Busque ajuda. Busque ajuda, porque a psiquiatra não é um profissional irresponsável. O psiquiatra não é um profissional perverso. O psiquiatra é um profissional da saúde, um médico, como outro qualquer. Né? Se o indivíduo está tonto e convulsionou, ele não tem que fazer o rastreio e descobrir o que está acontecendo. Né? Só que a nossa área de atuação ela tem por base comportamento. E as pessoas ficam como essa alteração de comportamento. Ela pode ser percebida como algo normal, por um processo de, às vezes, de negação da própria família, né? De dizer, não, isso é normal, vai passar, né? Então, procure. Se for algo que que está sendo influenciado por alguma emoção, por algum problema momentâneo, a psiquiatria também vai observar com vagar, mas vai lhe ajudar nessa tomada de decisão, vai ajudar, vai decidir o momento de começar um tratamento farmacológico ou não. Existem afirmações, infelizmente, existem afirmações. A gente tem aí o programa, né, o Papo Psi aí de Rodrigo e Ariane, né, que trazem informações de forma séria. Mas, infelizmente, a gente tem também vídeos que trazem informações levianas, né, informações até perigosas e que aumentam o preconceito, aumentam o estigma, né? Ao invés de ajudar. Essas pessoas, sim, que deveriam estar sendo vistas de uma forma mais crítica, porque quando a gente está aqui alertando a população, chamando atenção para a importância, a gente não está aqui advogando que esse indivíduo se torne paciente que case com a psiquiatria, não. A gente está querendo evitar que esse indivíduo tenha um prejuízo maior no seu futuro. São pessoas... A gente fala primeiro episódio psicótico, na maioria das vezes a gente está falando de pessoas jovens. Na maioria das vezes. Então, né, quando a gente fala de pessoas jovens mesmo, com 17, 18 anos, 20 anos, né? E que esses sintomas podem ser defendidos pela família como sendo da fase que essas pessoas estão passando, né? Se algo acontece e está causando um sofrimento para esse indivíduo, sofrimento para as pessoas que convivem com ele, né? O desempenho tem um prejuízo no desempenho acadêmico, tem um prejuízo na convivência familiar. Opa, vamos ver o que é isso. Né? Assim, né? Perfeito, assim. Antônio, na verdade, precisou muito pouco a gente recorrer às perguntas, porque, como bom professor, né, Antônio, você já foi começando a abarcar todos os pontos, assim. Eu, primeiro, né, falar, olha, da importância, né, do internamento, quando você traz exatamente, são critérios objetivos, técnicos, né, não é achismo, né? Eu acho que a palavra hoje do programa, a gente pode falar como risco-benefício mesmo, né, que seria um grande termo para a gente colocar no programa de hoje. Antônio, assim, a gente está se aproximando do final, mas eu queria que, só para deixar claro para as pessoas que estão nos ouvindo, assim,
Você falar para a gente, talvez citando, porque você já tocou nisso, sintomas mais prodrômicos, né? O que a família pode ver antes? Eu sei que isso fica muito mais fácil quando ocorre, e aí você olha para trás, né? Mas, assim, quais sinais, o que você sente assim que é mais comum, talvez, da sua prática, né? Enfim, aí a gente pode ir finalizando com você dizendo isso para a gente. Ok. Bom, essa questão dos estados pré-delirantes, né? Elas também não são novas, né? A gente tem um psiquiatra chamado Klaus Conrad, né, Rodrigo, que tem um texto belíssimo que traz a ideia do trema para a psiquiatria, né? Sim, sim. E o trema é algo que é um termo que ele pega do teatro, tá? Então ele traz, ele importa para a psiquiatria um termo que vem do teatro, que é o trema no teatro, é aquela sensação, né, antes de abrir a cortina. Eu não sou artista, né? Não sou ator, mas assim, os artistas, né, quando eles são entrevistados, eles falam que, por exemplo, antes da estreia do espetáculo, né, teatro, antes de abrir a cortina, que existe uma sensação muito grande de ansiedade, de um medo inespecífico, né? Um medo. Eu não sei o que vai acontecer, né? E esse eu não sei o que vai acontecer porque eu não sei se vai ter plateia, eu não sei se as pessoas vão gostar, eu não sei se eu vou esquecer uma fala importante do meu personagem, eu não sei se eu vou conseguir passar a emoção da fala no momento certo, eu não sei se as pessoas vão conseguir captar a profundidade da minha personagem. Enfim, isso é o ator pensando antes de abrir a cortina, né? Uhum. E esse sentimento antes de abrir a cortina, era chamado como trema, esse sentimento do ator antes de entrar em cena. E aí Conrad traz isso para a psiquiatria, dizendo, olha, o indivíduo que começa a apresentar na sua vida, né? Ele começa a apresentar uma certa sensação de que, olha, uma certa estranheza. Não, então esse indivíduo ele começa a se sentir estranho. Tem alguma coisa, parece que tem alguma coisa aí que vai acontecer, eu não sei o quê. Eu não sei se é bom, eu não sei se é ruim, mas parece que algo vai acontecer. Então, uma certa estranheza em relação a ele próprio, em relação ao mundo. Às vezes, isso é trazido como uma angústia muito grande que o indivíduo não consegue explicar, né? Não necessariamente a angústia do paciente deprimido, não. O indivíduo não está deprimido, mas ele tem uma angústia paralisante. Então, ele não consegue mais ter o mesmo desempenho na escola, ele não consegue ter o mesmo desempenho em casa, que ele tem uma sensação de que algo está para acontecer, né? E o que é isso, né? Essa cortina não abriu ainda. E aí o importante, se a gente consegue atuar antes dessa cortina abrir, isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Aí essa sensação de angústia, de estranhamento, aí é aquela pessoa que parece que está meio desligada, né? Ela está vivenciando tanto essa sensação ruim que ela parece estar desligada do mundo. Então, era um indivíduo super antenado e agora está com aquele olhar longe, com uma certa perplexidade, mais isolado, mais no quarto, sem muita motivação, mas ele não está triste, não está choroso, não está deprimido. Ele diz que ele não sabe. Eu não sei, né? Então, isso que Jaspers talvez traga como aquela coisa do humor delirante, né? Essas questões né? Pré-brotar, né? Pré-adoecimento. Isso, se a família percebe que esse indivíduo, olha, esse comportamento está diferente, esse comportamento está estranho, ele não está bem,
né? É a gente conseguir avaliar. Será que é porque esse paciente está deprimindo? Será que esse paciente está ansioso? Será que esse paciente passou por alguma circunstância de ajustar, está passando por alguma circunstância de ajustamento? A gente precisa avaliar. E o profissional para avaliar isso é o psicólogo, é o psiquiatra, somos nós, profissionais da saúde mental. Então, a gente sabe da possibilidade dessa fase pré-mórbida, né? A gente sabe, nem sempre é claro, nem sempre é tão fácil de visualizar, nem sempre isso acontece de forma clara, mas se está acontecendo, a gente se despir do preconceito, se despir do estigma, abandonar essa coisa da negação. Às vezes a gente tem uma coisa de negação muito forte, né? E então abandonar essa negação e dizer, olha, por que não fazer avaliação com o pessoal da psicologia? Por que não, né, fazer avaliação com a psiquiatria? Essa avaliação é uma avaliação como eu faria com o pediatra, como faria com o webiatra, como faria com o dermato, né? Então, trazer esse paciente que começa a ter esses sintomas aí para uma avaliação. Claro que e aí quem depois, se as pessoas, quem for da área de saúde, ou até quem seja curioso, pode ler um pouco sobre essas questões do brotar do adoecimento. Conrad traz como o brotar da esquizofrenia, mas a gente sabe que isso não necessariamente é o brotar da esquizofrenia, né? Mas aí a gente tem, porque ele traz outras fases, né? Ele vai trazer o trema, mas vai trazer a apofania, a apocalipse, a consolidação, né? Então, acho que é interessante para os estudiosos, para os alunos que lhe acompanham, né? Que é um texto aí interessante, porque amplia essa visão. Eu tive uma paciente muito interessante, uma paciente de 16 anos de idade, que não estava conseguindo mais ir para a escola. Ela não conseguia mais ir para a escola por conta de uma sensação de que ia acontecer alguma coisa na vida dela que ela não sabia muito bem o quê. E aí ela não conseguia mais ir para a escola. E ela olhava para a tia, olhava para os familiares e não conseguia expressar. E essa paciente ela começou a não querer se alimentar. E aí foi que começou... Veja, não foi por conta do comportamento dela estar com essa estranheza, não. Foi porque ela começou a não se alimentar. Mas, graças a Deus, fez com que fosse para o clínico e o clínico mandasse para a psiquiatria. Sim. E essa paciente, um caso interessantíssimo, porque a gente, óbvio, eu comecei a investigar e até um dia que ela chegou assim, olha, doutor, eu estou começando a achar que existem dois mundos. Ela começou a entrar um pouco na apofania, né, para poder passar, talvez, para o apocalipse, e a gente conseguiu barrar. Né? Então, a gente começou a medicação e barrou essa coisa dessa construção. Quando ela começou a falar que estava começando a entender que tinham dois mundos, entrou a medicação, essa menina voltou a estudar, essa menina ficou muito bem. Que história bonita. Que coisa bonita. Muito legal, né? Então muito legal a gente muito perceber bom essa questão, né? Nossa. Isso, eu acho que isso é que faz a gente perceber, olha, a menina se reestabeleceu. Ela perdeu um ano escolar, para ter ideia do impacto, né? Ela perdeu um ano escolar, mas ela conseguiu retomar. Pois é, não, e o futuro disso, meu Deus, ia ser uma vida. Retomar né? a funcionalidade, né? Retomar a funcionalidade, voltou a estudar, terminou os estudos, então retomar a família de uma alegria. Ela voltou a ser ela, doutor. Olha, isso né? Isso é muito bom. Muito bom que a gente tenha essa possibilidade, né? Aí vem a questão, a gente volta para aquela questão e vai manter o antipsicótico quanto tempo? Pois é. Como eu disse, na minha perspectiva, 4, 5 anos. Pois é, né? É isso aí. Mas, claro, respeito a opinião dos que querem fazer por menos tempo, obviamente, existe, é uma lacuna. Como é uma lacuna, né? Então, a gente não vai aqui querer ser mais realista do que a verdade, né? Ok. Antônio, muito obrigada pelas suas contribuições. Você deu uma verdadeira aula para a gente. Espero que nossos ouvintes tenham curtido como a gente. Eu espero também, porque sabe que
As pessoas às vezes perguntam, e aí, gostou da aula? Gostou da entrevista? Gostou? Eu falo, eu não sei, rapaz, porque eu vou meio falando assim, né? E eu não sei, às vezes eu me sinto meio enfadonho, sabe? Meio enfadonho. Mas espero que você consiga aí, né, dar tratos à bola e que a coisa fique interessante. Olha só, como eu falei para você, vai estar lá no Papo PC, no canal do YouTube. Quem quiser assistir essa aula, essa ótima aula, eu conheço o Antônio desde a época da minha residência, já são alguns anos, né, de convívio. Assim, curtam o vídeo, deem um like, compartilhem. Antônio, faça isso também. Aí você vai assistir sua aula, né? E nós dois juntos. Vou assistir. Assim, né? Todas as vezes agora que eu ficar com saudade de você e de Ariane, eu vou agora para o Papo Psi, matar a saudade, né? Já que a gente, há tanto tempo, a gente não consegue se encontrar. Com certeza. Antônio, assim, a gente sempre finaliza o vídeo com um tchau, tá? Então é no 1, 2, 3, tchau, galera, tá certo? Vamos lá, Antônio. Beleza. 1, 2, 3. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, galera. Tchau, tchau. Valeu.